Vamos agora à entrevista do dia, hoje com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. E nós vamos conversar sobre os 85 anos da OAB. Em primeiro lugar, boa noite, obrigado por estar aqui conosco no Jornal da Gazeta. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nesses 85 anos da OAB, que resumo rápido o senhor faria da Ordem? Diria o seguinte, a Ordem é uma entidade que tem uma função corporativa, né, que faz a seleção, a defesa e o controle da ética da classe, mas no Brasil tem esse diferencial, ele tem uma função institucional. Por uma questão histórica, por bandeiras levantadas por advogados e por uma lei, o Estatuto da Advocacia é uma lei federal, que define, antes mesmo da função corporativa, a Ordem como a defensora da Constituição, do Estado Democrático, da justiça social, das instituições jurídicas. E a Ordem tem procurado cumprir esse papel desde a sua criação. A Ordem de São Paulo, criada em janeiro de 32, e seus dirigentes participaram, por exemplo, já em março de 32, da Revolução Constitucionalista, defendendo a volta do Estado Democrático, da volta da Constituição. E em outubro de 32 já não houve reunião da Ordem porque os dirigentes estavam presos. Inclusive o seu primeiro presidente, que além de um grande advogado, era um jornalista, Plínio Barreto. O interessante é que a Ordem foi fundada pelo Getúlio Vargas. Isso. E depois o governo do Getúlio é que prendeu. Isso, a Ordem foi criada, a Ordem foi criada por um decreto do Getúlio Vargas de 1930, no Plano Nacional, e aí ela foi instalada nos estados. No São Paulo eu creio que seja a primeira, porque foi em janeiro de 32 a sua criação. E assim a Ordem tem agido ao longo da sua história. Nós tivemos no período do governo militar, por exemplo, diversas passagens onde a Ordem participou efetivamente, de forma muito decisiva, no processo de redemocratização. Eu lembro de uma cena marcante da Ordem, que o presidente da Ordem, então, Cid Vieira, na abertura do ano judiciário no Tribunal de Justiça, é uma tradição do presidente falar na abertura do ano judiciário, até hoje, nós temos voz, e o presidente dizia, o prédio da Ordem era ao lado da catedral, e a janela da presidência ao lado, bem na altura dos sinos. Ele dizia que da janela da presidência da Ordem, ele ouvia os sinos da catedral como que marcar o tempo que faltava para a redemocratização do país. E saiu preso dessa sessão do Tribunal de Justiça. A Ordem sempre teve uma atuação política marcante no Brasil, né? É verdade, ela como instituição, os advogados individualmente, nós tivemos muitos presidentes da República, tivemos governadores, o Franco Montoro, por exemplo, ele entra na política em 52, se eu não me engano, 50 e 51 ele era conselheiro da Ordem. Um conselho que nós tivemos 2 governadores, 3 senadores, um prefeito de São Paulo, a primeira mulher ministra do governo federal, que foi a Esther de Figueiredo Ferraz. Então a entidade sempre se caracterizou como uma entidade muito combativa no que diz respeito à defesa da democracia, à defesa dos valores republicanos. Ontem nós tivemos a notícia de que o ministro da Transparência, o Torquato Jardim, entregou ao presidente da República um projeto de decreto de regulação do lobby, por exemplo. E quem deu a ideia a ele foi a OAB de São Paulo. Numa reunião que nós tivemos em São Paulo, nós apresentamos propostas de combate à corrupção. Um dos eixos da proposta era exatamente a regulação do lobby, como também a desburocratização do nosso Estado brasileiro. Enfim, é uma linha que a Ordem segue do começo até os dias de hoje, defendendo sempre os valores democráticos e os valores republicanos. O interessante é que a Ordem enfrentou dura oposição na ditadura e continua, no momento democrático do Brasil, sendo criticada, por exemplo, pela extrema-direita, que critica a defesa dos direitos humanos, que critica políticas de tolerância. Como é que vocês lidam com esses problemas? Veja no momento atual, onde, por conta até desse ambiente, das denúncias sucessivas de corrupção, uma sociedade que, com toda razão, indignada com a questão da impunidade. A impunidade é, sem dúvida nenhuma, um dos elementos que fez com que nós tivéssemos esse quadro tenebroso de corrupção. E, ao se voltar contra a impunidade, não raras vezes, há um discurso de combater o direito de defesa, como se o direito de defesa que tivesse levado à impunidade. E é o oposto, na verdade, o direito de defesa é da essência do Estado Democrático. Então, eu sempre alertando ao cidadão a importância do direito de defesa, aquele que é acusado do cometimento de um crime, por pior que seja o crime que é imputado a ele, primeiro que ele pode ser inocente. E segundo, mesmo que ele seja culpado daquele crime, ele tem direito ao devido processo para que na hora da condenação
a condenação se dê nos termos da lei. Ele não tem uma pena maior do que aquela que a lei determina a ele. Então, essa necessidade está sempre mostrando para a população a importância do papel do advogado como um instrumento do exercício desse que é o principal direito do cidadão, que é o direito de se defender os seus direitos e de se defender de acusações do Estado. O senhor diria que o advogado, portanto a OAB, é responsável porque os juízes decidam com a lei e não com o fígado? O Poder Judiciário, isso é uma característica do Poder Judiciário. O Poder Judiciário ele é um poder inerte, quer dizer, ele não pode tomar iniciativas. Tem que ser acionado. Quem toma iniciativas é o advogado. Mesmo o Ministério Público, ele cumpre uma função de advogado. O Ministério Público é o advogado da sociedade. Quando ele está exercendo o seu ministério, que é promover a acusação, ele o faz em nome da sociedade. Portanto, ele é um defensor, é um advogado da sociedade. E o advogado individualmente também promovendo as suas teses de defesa, fazendo com que aquele cidadão possa ter, enfim, uma defesa adequada dentro de um processo. Aliás, desde o momento da investigação, nós conquistamos ano passado como prerrogativa profissional, o cidadão conquistou como prerrogativa da advocacia, que o advogado esteja presente desde a época da investigação para poder ali contribuir a fazer com que a investigação caminhe de uma forma adequada. Evitar abusos, por exemplo. Evitar abusos e evitar desperdício em termos de forças, para que ele para que ele tenha elementos para dirigir a autoridade que está à frente da investigação, a autoridade policial, ele saiba exatamente qual é o caminho a seguir para a apuração do crime e com isso contribuir para a sociedade. Tá bem, muito obrigado pela entrevista, parabéns pelos 85 anos da Ordem dos Advogados. Muito obrigado. Obrigado.